Pronto. Olá, amigos e amigas, ouvintes e internautas da Rádio Educadora de Crateús. Brevemente nós estaremos migrando para a FM na frequência de 95,7. Nós estamos aqui falando direto do Cemitério dos Revoltosos. Mas nós estamos aqui com o professor Raimundo Cândido, que gentilmente aceitou, está trazendo informações históricas, culturais para a nossa população, para você que está inclusive em outros estados do Brasil assistindo a nossa programação. Aqui nós estamos no Cemitério dos Revoltosos. Esse é o túmulo principal, onde aqui repousam dois guerreiros de combates que houve na cidade de Crateús. O capitão Targino e o Cabeleira estão aqui. E desde a época, há 97 anos que eles estão aqui enterrados, começou-se a também enterrarem anjinhos ao redor deste túmulo. E hoje é o cemitério de Revoltosos. Vem muita gente rezar, pagar promessas aqui. E uma pena é que está abandonado, um mato tomando de conta. Eu acho que a cultura, a gestão municipal tem que olhar com um olhar melhor para esse local aqui que é histórico, faz parte da nossa história. Há 97 anos que houve um combate em Crateús, a coluna Prestes, que saiu lá do Rio Grande do Sul, percorreu 25 quilômetros, foi a maior trajetória militar da história da humanidade, 25 mil quilômetros, até chegar à cidade de Crateús em 15 de janeiro de 1926. E naquela época, Crateús já esperava pelos revoltosos. Os revoltosos eram uma coluna militar que combatia o coronelismo, combatia na época do governo Arthur Bernardes, que era a política café com leite, que só existia São Paulo e Minas Gerais, o resto do Brasil praticamente não existia, o Nordeste vivia a penúria, a seca, e essa coluna saiu esclarecendo o povo que devia mudar essas coisas. Só que atrás da coluna vinha também a guarda militar perseguindo a coluna. E na trajetória por onde passavam, o povo meio ignorante tinha medo. Era uma época em que o Nordeste já era perseguido, já era violentado por cangaceiro como Lampião, e o nordestino tinha medo. Então, quando foi passar por Crateús, o 2º Batalhão da coluna Prestes, uma parte ia passar por Crateús porque o comandante tinha parentes aqui. Era um momento que eles iam passar sem combate, sem violência. Mas o governador da época, Menezes Pimentel, mandou para cá um capitão, um tenente chamado Peregrino Montenegro. Peregrino Montenegro era chefe de volante da época, combateu até cangaceiro de Lampião, em Pernambuco, em Belmonte, chegou a matar cangaceiros. E veio para cá para combater a coluna Prestes. Na época houve 2 batalhas grandes, uma foi na Praça da Estação, os revoltosos venceram, os revoltosos queimaram um trem carregado de algodão. O 2º combate foi na Praça da Matriz, onde um deles que está aqui, o cabo Antonino Cabeleira, correndo na rua, no caminho para a igreja, foi atingido por um balaço e veio a falecer. O outro combate foi na rua Padre Macedo, Rua da Pimenta. E nesse combate faleceu o capitão Targino. Capitão Peregrino deu um tiro de mosquetão no Targino, depois perfuraram a faca, e esses 2 hoje estão enterrados aqui. Bom que na época, uma semana antes do combate, se sabia que os revoltosos iam passar por Crateús. O padre da época, Padre Macedo, Padre Juvencio, resolveu, numa missa, comunicar. Todos já sabiam, se falavam. Os revoltosos vão chegando, eles vão estrupar nossas filhas, eles vão
eles vão tomar tudo nosso. E o medo já reinava pela cidade, e o padre resolveu, numa missa, comunicar ao povo que era verdade, que os revoltosos estavam chegando, mas ninguém tivesse medo. A prédica do padre surtiu o efeito contrário. Todo mundo correu para as casas, trancou as portas, botou as tramelas, muitos fugiram para o mato, para as fazendas. E foi um Deus nos acuda. Mas hoje faz parte da história, 97 anos da passagem da Coluna Prestes. Quando se completou 80 anos da passagem, Crateús recebeu um presente, um monumento histórico importantíssimo, que é aquele marco que tem na Praça da Estação, o marco da Coluna Prestes, um projeto do grande Oscar Niemeyer. E Crateús tem a honra de ter este monumento de Oscar Niemeyer em homenagem à passagem da Coluna Prestes por Crateús. Houve combate ali na Praça da Estação, não foi exatamente naquele local. Se procurava um local para colocar o monumento e chegou-se à conclusão que era ali. Mas o combate não foi propriamente ali, foi lá perto da ponte de ferro até a estação de trem. Aí eles desceram, caminho à igreja. Em Crateús houveram outros combates. Talvez o último combate da Coluna Prestes foi em Piancó, quando o capitão Pretinho, que era um dos guerrilheiros mais ferozes da coluna, chegou na cidade e viu bandeiras brancas nas fachadas das casas. O prefeito, na época, era um padre, o padre Aristides, e teve essa ideia de colocar bandeiras brancas, mas todas as casas estavam armadas, estavam esperando uma guerra. E o tenente Pretinho confiou e entrou a cavalo, de peito aberto, e foi o primeiro a morrer neste dia em Piancó. Foi o último combate da Coluna Prestes. Onde houve combate, tem um monumento da Coluna Prestes. Crateús, então, faz parte de uma história não somente local, mas de uma história nacional, porque envolve um movimento nacional, né? Foi um movimento político-militar, o único movimento político-militar em favor do povo no Brasil, a maior marcha da história da humanidade, dos tenentes, dos militares em favor do povo, e Crateús estava nesse roteiro, e é uma honra para isso, para ser crateuense. Neste local aqui, onde está enterrado os dois guerrilheiros da Coluna Prestes, esteja tão abandonado assim, tão necessitado de uma visão melhor pelos gestores municipais. Eu acho que deve-se olhar para isso aqui. Professor, como poderia ser feito? Que projeto poderia ser criado para esse local? Este terreno aqui, se eu não me falha a memória, pertence aos herdeiros de um fazendeiro aqui antigo chamado Cício Massal. Numa época, um secretário da prefeitura, Vanderlei Marques, criou um projeto belíssimo de se criar aqui um horto florestal de Crateús. E uma calçada lá da Frei Vidal, passando por aqui e voltando para o pessoal fazer caminhada e vir visitar o horto florestal e este local que é o cemitério dos revoltosos. Infelizmente não deu certo por diversos motivos, mas esse projeto não deve morrer. Eu acho que um dia alguém há de levar em frente. Alguém que gosta da cultura, que gosta de Crateús, vai levar em frente, eu tenho certeza. O senhor ouviu falar de que também estava sendo trabalhado um projeto para esse local aqui, ser incluso na rota turística do Ceará? O senhor é sabedor disso? Eu soube que isso aqui ia ser incluso, tá na lista, a rota turística do Ceará. E Crateús tem diversos, além desse, diversos pontos turísticos que merecem visitação, como a natureza, como vai ser aberto daqui a uns anos, o Lago de Fronteira, o Picote, Serras e o Quênio. Aqui tem tudo para entrar na rota do turismo do Ceará. Professor, um outro ponto sobre a história de Crateús, além dessa daqui do cemitério dos revoltosos.
há muitas outras histórias que precisam serem contadas, né? Porque a população não tem ciência, né? Muitos fatos históricos que nós, né, da nova geração não sabemos. Sim, existem fatos de Crateús que precisam ser resgatados. A Academia de Letras, com seus memorialistas, historiadores, fazem esse trabalho por conta própria, e aqui e acolá se resgata muita coisa. Se resgata, por exemplo, Padre Cícero esteve em Crateús para um batizado. Ele foi padrinho de uma menina chamada Zumira, na época que o padre Macedo era o pároco de Crateús. Este dia era para ser comemorado com a festa, mas pouca gente sabe que o maior vulto histórico da história do Ceará, Padre Cícero, esteve em Crateús.